A primeira contração veio como um raio, afiada e inegável, roubando-lhe o fôlego e trazendo consigo uma onda de pânico gelado. Sozinha. A palavra ecoava em sua mente, mais dolorosa que a própria pontada em seu ventre. Em seu pequeno apartamento, o silêncio da noite era um inimigo, amplificando o som de seu coração acelerado e a certeza aterrorizante de que a hora havia chegado. Com as mãos trêmulas, ela se arrastou até a mesa e agarrou o celular, a tela embaçada por suas lágrimas de medo. Havia apenas um nome em sua mente, uma única esperança de socorro em meio ao caos. Seus dedos, desajeitados pela dor e pela pressa, digitaram uma súplica desesperada, um pedido de ajuda enviado para a única pessoa no mundo com quem ela acreditava poder contar, sem imaginar que seu erro de um único toque colocaria seu destino nas mãos do homem mais inesperado de sua vida. Se o coração já ficou apertado com a aflição da Carol neste começo, deixe seu gostei e se inscreva agora no Histórias que Prendem Você para não perder o desenrolar dessa trama. Comente o seu nome também. Quem sabe ele não aparece em uma futura história. 6 meses antes, aquele mesmo apartamento era o epicentro de um universo de sonhos compartilhados. Cada canto guardava uma promessa. Cada objeto era um tijolo na construção de um futuro a dois. Carol, com seus 25 anos, irradiava a beleza vibrante da juventude e do amor. Seus longos cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes, 2 esmeraldas límpidas, brilhavam com a expectativa de uma vida inteira ao lado de Gustavo. Eles haviam se conhecido na Inovatec, a gigante da tecnologia onde ambos trabalhavam, e a conexão fora instantânea. Gustavo, 3 anos mais velho, era charmoso, ambicioso e, aos olhos de Carol, o homem perfeito. O noivado veio rápido, selado por juras de amor eterno e o plano de um casamento que seria o início de tudo. A notícia da gravidez chegou numa manhã ensolarada de primavera, tão inesperada quanto uma chuva de verão. Para Carol, o pequeno teste positivo em suas mãos era mais do que um resultado. Era a materialização de um amor, um milagre que florescia dentro dela. Seu coração transbordava de uma alegria tão pura e intensa que ela mal podia respirar. Imaginou a reação de Gustavo, o brilho em seus olhos, o abraço apertado que a ergueria do chão. Naquela noite, ela preparou um jantar especial, a mesa posta com o cuidado de quem anuncia a maior felicidade do mundo. Quando Gustavo chegou, o cansaço do trabalho estampado em seu rosto, ela o recebeu com um sorriso que continha todos os seus segredos. Entregou-lhe uma pequena caixa de presente. Dentro, um par de sapatinhos de lã brancos. Gustavo franziu a testa, confuso, e então seus olhos se arregalaram. Você está grávida? A pergunta saiu quase como um sussurro, desprovida da euforia que Carol esperava. Sim, ela respondeu, a voz embargada pela emoção, esperando que a ficha dele caísse e a alegria o inundasse. Nós vamos ter um bebê. Mas o que veio não foi o abraço sonhado. Foi um silêncio pesado, denso, que pairou sobre a mesa de jantar. Gustavo sentou-se, passando as mãos pelo cabelo. Ele olhava para os sapatinhos como se fossem um problema complexo, uma equação insolúvel. Um bebê, Carol? Agora? Sua voz era baixa, controlada. Eu estou prestes a ser promovido. Nós mal terminamos de pagar o carro. Um filho. Isso muda tudo. As despesas, as noites sem dormir. Isso vai nos atrasar. As palavras dele caíram sobre o coração de Carol como pedras de gelo. Atrasar? Atrasar o quê? A vida que eles estavam construindo não era exatamente para aquilo? Para a chegada de uma família? Gustavo, um bebê não é um atraso. É uma bênção. Ela tentou, a voz já perdendo o brilho. É uma responsabilidade enorme. Ele rebateu, o tom prático e frio. Uma responsabilidade que talvez não estejamos prontos para assumir. Naquela noite, o abandono começou. Não foi um adeus, uma porta batida. Foi algo mais sutil e cruel. Foi a semente da solidão plantada no solo mais fértil de seu coração. Gustavo nunca mais tocou no assunto com entusiasmo. A gravidez se tornou um fato inconveniente, um tópico a ser evitado. A barriga de Carol crescia e, com ela, a distância entre os dois. As consultas de pré-natal eram compromissos solitários. Carol sentava-se na sala de espera, observando outros casais,
As mãos dos maridos repousando protetoramente sobre as barrigas de suas esposas, os olhares cúmplices, as conversas sussurradas sobre nomes e enxovais. Ela engolia o choro, forçava um sorriso para a enfermeira e entrava na sala do médico com uma coragem que não sentia. Gustavo sempre tinha uma desculpa, uma reunião de última hora, um prazo importante, um relatório inadiável. O trabalho que antes era o elo que os unia, agora era o muro que os separava. A Inovatec era um ambiente competitivo e vibrante, liderado por Marcos, o CEO. Aos 35 anos, ele era uma figura quase mítica na empresa. Brilhante, focado e intensamente reservado. Viúvo há alguns anos, dedicava sua vida ao trabalho e à sua pequena filha, Helena. Era um homem bonito de uma forma séria, com uma barba sempre bem aparada, que lhe conferia um ar maduro e um olhar que parecia carregar o peso de histórias não contadas. Para Carol, ele era apenas o Sr. Oliveira, uma presença imponente nas reuniões, um nome no final dos e-mails corporativos. Seus mundos raramente se cruzavam, exceto por cumprimentos formais nos corredores. No entanto, Marcos, por trás de sua fachada de executivo implacável, era um observador. Ele notava a forma como Gustavo, um de seus gerentes mais promissores, parecia cada vez mais distante de sua noiva. Via Carol no refeitório, almoçando sozinha, o olhar perdido no vazio, a mão acariciando a barriga proeminente com uma ternura melancólica. Eram observações passageiras, fragmentos de uma história que ele não conhecia, mas que despertavam nele um eco de sua própria solidão. A perda de sua esposa o deixara com um buraco na alma, e a paternidade solo era um desafio que o consumia. Ele via em Carol uma fragilidade que o tocava de uma forma inexplicável, mas que ele, por respeito e profissionalismo, mantinha trancada em seus pensamentos. Gustavo, por sua vez, mergulhava de cabeça na carreira. Passava horas extras no escritório, viajava para conferências, saía para happy hours de networking. O apartamento, para ele, tornou-se um mero dormitório. Ele chegava tarde, quando Carol já estava vencida pelo cansaço, e saía antes que ela despertasse. A comunicação se resumia a bilhetes na geladeira e mensagens de texto monossilábicas. Numa tarde, Carol tentou montar o berço de Alice, o nome que ela havia escolhido sozinha. As peças de madeira espalhadas pelo chão do quarto do bebê pareciam zombar de sua inaptidão. Frustrada e com as costas doendo, ela desabou no chão e chorou. Chorou pela ausência do homem que deveria estar ali, apertando parafusos e sonhando junto com ela. Chorou pela família que ela imaginou e pela realidade fria que a esmagava. Quando Gustavo chegou, viu a cena e suspirou, irritado. Carol, o que é isso? Eu pago alguém para montar isso amanhã. Não precisa fazer esse drama. Não é drama, Gustavo, ela gritou a voz rouca pelo choro. É sobre nós, é sobre você estar aqui. Você ao menos se importa? Ele a olhou com uma frieza que a quebrou por dentro. Eu me importo em garantir um futuro para essa criança. E isso se faz trabalhando, não montando móveis. Cresça, Carol. O amor que ela sentia por ele começou a se transformar em uma dor crônica, uma ferida que não cicatrizava, porque era cutucada todos os dias. Ela se agarrava à esperança de que, quando Alice nascesse, o coração de Gustavo amoleceria. Que ao segurar a filha nos braços, ele se lembraria do homem que um dia foi, do amor que um dia sentiram. A solidão se intensificou nas últimas semanas. O peso da barriga, o inchaço nos pés, o cansaço esmagador, tudo era enfrentado em silêncio. Sua única confidente era Larissa, sua melhor amiga, uma loira vibrante e protetora que morava do outro lado da cidade. Elas se falavam todos os dias, e Larissa era a única que sabia a profundidade do poço em que Carol se encontrava. Larga dele, amiga, Larissa insistia. Você e a Alice merecem mais. Mas Carol hesitava, presa ao fantasma do que seu relacionamento já tinha sido, e ao medo aterrorizante de ser mãe solteira. E então, naquela noite fatídica, a 9ª lua de sua gestação, o corpo de Carol deu o sinal. Gustavo, como de costume, estava ausente. Havia ligado mais cedo para avisar que tinha um jantar importante com investidores. Não me espere acordada, ele dissera, com a voz apressada de quem já estava com a cabeça em outro lugar.
A primeira contração a dobrou ao meio, um espasmo violento que irradiava de suas costas para o ventre. Ela se apoiou na parede, a respiração presa na garganta. 10 minutos depois, outra, ainda mais forte. O pânico começou a borbulhar em seu peito, gelado e avassalador. Ela estava sozinha, completamente sozinha. A bolsa de água se rompeu, um fluxo quente escorrendo por suas pernas, e o medo se transformou em terror puro. O hospital parecia estar em outro planeta. Com a visão turva pelas lágrimas, ela pegou o celular. Seu dedo pairou sobre o nome de Gustavo. Por um instante considerou ligar. Mas o que ele faria? Reclamaria do péssimo timing? Diria para ela pegar um táxi? A rejeição seria mais uma facada em seu coração já sangrando. Não. Ela precisava de alguém que se importasse. Alguém que viesse correndo. Larissa. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguiam navegar pela tela. Ela abriu o aplicativo de mensagens. A dor de uma nova contração a fazendo gemer alto. Encontrou o que acreditava ser o contato da amiga e digitou com uma urgência desesperada, as palavras se atropelando. Lari, a bolsa estourou. As contrações começaram. Estou com tanto medo. Vem logo. Enviou. E ofegante, deixou o celular cair no chão, dobrando-se sobre si mesma enquanto a onda de dor mais intensa até então a engolia por inteiro, sem saber que sua mensagem, seu grito de socorro, acabara de iluminar a tela do celular de seu chefe, Marcos, a quilômetros de distância, em sua silenciosa e solitária sala na cobertura da Inovatec. A cobertura da Inovatec era um santuário de silêncio e ordem, um reflexo do homem que a ocupava. Marcos Oliveira estava imerso em planilhas de projeção de lucros. A única luz no vasto escritório, vindo do brilho azulado de seus múltiplos monitores e da teia de luzes da cidade que se estendia abaixo da janela panorâmica. Naquela hora da noite, o único som era o zumbido suave do servidor e o clique ocasional de seu mouse. Em sua mesa de mogno perfeitamente organizada, uma única fotografia quebrava a monotonia profissional. Ele, anos mais jovem, abraçando uma mulher sorridente, enquanto uma garotinha de cachos dourados estava em seus ombros. Aquele era o seu porquê, a razão de todo aquele trabalho implacável. Foi nesse silêncio monástico que um som agudo e estranho cortou o ar. O toque de notificação de seu celular pessoal. Ele franziu o senho, irritado com a interrupção. Apenas um seleto grupo de pessoas tinha aquele número. Sua mãe, a babá de Helena, seu chefe de segurança. Ele pegou o aparelho, esperando uma emergência familiar. Mas o que viu na tela não fazia sentido algum. Uma mensagem de um número que ele reconheceu vagamente como sendo de alguém da empresa. O nome de contato apareceu: Carol Alves, Marketing. E abaixo, as palavras que o fizeram endireitar a coluna. Lari, a bolsa estourou. As contrações começaram. Estou com tanto medo, vem logo. Marcos leu 1, 2, 3 vezes. Lari. Ele não conhecia nenhuma Lari. O nome Carol Alves acendeu uma imagem em sua mente. A jovem bonita e grávida do departamento de marketing. A mesma que ele via com frequência almoçando sozinha, com um ar de melancolia que contrastava com a plenitude de sua barriga. Por um momento, a lógica corporativa assumiu o controle. Teria sido um engano, obviamente. Um erro constrangedor para a funcionária, mas nada que lhe dissesse respeito. Ele estava prestes a ignorar, a voltar para suas planilhas, quando as últimas palavras da mensagem cravaram em sua consciência. Estou com tanto medo. O medo. Ele conhecia aquele sentimento. Lembrou-se vividamente da noite em que Helena nasceu. A mão de sua falecida esposa, Laura, esmagando a sua, o suor em sua testa, o pânico controlado em seus olhos. Mesmo cercada por uma equipe médica e por ele, o medo estava lá. A ideia daquela moça, Carol, passando por aquilo sozinha, enviando uma mensagem de socorro que se perdera no éter digital, algo dentro dele se moveu. Um instinto protetor, há muito adormecido, despertou. Ele apertou o botão de chamada ao lado do nome dela. A ligação chamou 1, 2, 3 vezes antes de cair na caixa postal. A voz de Carol, suave e profissional, pediu para deixar um recado. O silêncio que se seguiu à gravação foi mais alarmante do que qualquer resposta. A angústia na mensagem dela era palpável. E se ela estivesse caída?
E se não conseguisse ligar para mais ninguém? Imagens indesejadas surgiram em sua mente. Ele balançou a cabeça, tentando afastá-las. Não era problema dele. Ela tinha um noivo, ele sabia. Aquele rapaz ambicioso, Gustavo, onde ele estava? A pergunta ecoou no escritório silencioso, e com ela, uma certeza incômoda. Marcos era um homem que confiava em seus instintos. Foram eles que o ajudaram a construir um império. E agora, seus instintos gritavam que algo estava terrivelmente errado. Agindo com uma decisão que surpreendeu a si mesmo, ele girou em sua cadeira e acessou o sistema de recursos humanos da empresa. Em menos de 30 segundos, o endereço de Carol Alves estava na tela de seu computador. Ele o anotou, pegou as chaves de seu carro e o casaco e saiu de sua torre de vidro sem olhar para trás. As planilhas, os lucros, os projetos, tudo desapareceu. Só o que importava era aquela mensagem, aquele pedido de socorro perdido. As ruas de São Paulo àquela hora da noite eram artérias pulsantes de luz e velocidade. Marcos dirigia sua Mercedes preta com uma precisão focada, cortando o tráfego com uma urgência que vinha do fundo de sua alma. Ele não entendia completamente por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse a memória de Laura. Talvez fosse a imagem de sua própria filha, Helena, dormindo segura em sua cama. Ou talvez fosse simplesmente a coisa certa a fazer. A decência humana básica que muitas vezes se perdia nas altas esferas corporativas que ele habitava. Ele encontrou o prédio de Carol, uma construção simples e familiar em um bairro de classe média, um universo de distância de sua mansão no Morumbi. O porteiro noturno o olhou com desconfiança, o carro de luxo e o terno caro destoando completamente do ambiente. Pois não, senhor. Preciso ver uma moradora, Carol Alves, apartamento 304. É uma emergência médica. O porteiro, vendo a urgência genuína no rosto de Marcos, liberou a catraca sem mais perguntas. No elevador, o coração de Marcos batia forte contra as costelas. E se fosse um alarme falso? Ele bateria na porta de uma funcionária no meio da noite parecendo um louco. Mas e se não fosse? Ele chegou ao terceiro andar e caminhou rapidamente pelo corredor. A porta do 304 estava entreaberta. Um filete de luz escapava pela fresta. Ele ouviu um som vindo de dentro. Um gemido baixo. Um som de dor pura que dissipou qualquer dúvida que ainda pudesse ter. Ele bateu de leve. Carol? Nenhuma resposta. Apenas outro gemido. Ele empurrou a porta. A cena que o encontrou o atingiu como um soco no estômago. Carol estava no chão da sala, encolhida, os braços envolvendo a barriga imensa. O rosto, normalmente sereno, estava contorcido de dor e manchado de lágrimas. O chão ao seu redor estava molhado. Ela ergueu os olhos e, através da névoa de dor, o viu. A confusão e o choque em seu rosto eram quase tão dolorosos de ver quanto seu sofrimento físico. Senhor Oliveira, sua voz era um fio, quebrada pela incredulidade e pela vergonha. O que o senhor está fazendo aqui? Naquele instante, ele deixou de ser o CEO da Inovatec. Tornou-se apenas Marcos, um homem diante de uma mulher que precisava desesperadamente de ajuda. Ele se ajoelhou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, a voz saindo calma e firme, uma âncora em meio à tempestade dela. Não se preocupe, Carol. Eu recebi sua mensagem. Foi um engano, mas estou aqui para ajudar. Você não está mais sozinha. A menção de sozinha quebrou a última barreira de autocontrole dela. Um soluço escapou de seus lábios. A humilhação de seu chefe encontrá-la naquele estado era esmagada pelo alívio avassalador de finalmente ter alguém ali. A dor está muito forte, ela conseguiu dizer entre as respirações ofegantes. Eu sei. Nós vamos para o hospital agora. Você tem uma mala pronta? Ela apontou com a cabeça para uma pequena mala de maternidade perto do sofá. Ele se levantou, pegou a bolsa com uma mão e estendeu a outra para ela. Vamos. Consegue se levantar se eu te ajudar? Carol hesitou por uma fração de segundo, antes de colocar sua mão trêmula na dele. O contato foi elétrico. A mão dele era grande, quente e forte, envolvendo a sua com uma segurança que ela não sentia há meses. Com uma força gentil, ele a ajudou a se erguer. Ela se apoiou pesadamente nele e, por um momento, a fragrância sutil de seu perfume caro e a solidez de seu corpo foram a única coisa que a mantinha de pé. O caminho até o carro foi um borrão de dor e movimento.
Ele a acomodou com um cuidado infinito no banco do passageiro, certificando-se de que o cinto de segurança não pressionasse sua barriga. Dentro do carro, o contraste entre seu caos interno e a calma luxuosa do veículo era vertiginoso. O couro macio, o silêncio do motor, o painel digital, era um mundo que não pertencia a ela. Durante o trajeto, Marcos assumiu o comando com uma eficiência tranquilizadora. "Qual é o hospital?" Ele perguntou, os olhos fixos na estrada, mas toda a sua atenção voltada para ela. Ela deu o nome e ele o inseriu no GPS com um toque. "Respire fundo, Carol. Pelo nariz, solte pela boca. Assim como nas aulas de preparação. Você fez as aulas, não fez?" Ele falava em um tom conversado, constante, forçando-a a se concentrar em sua voz, e não na dor crescente. Uma contração a atingiu, mais brutal que as outras. Ela arqueou as costas, um grito preso na garganta. Instintivamente a mão de Marcos deixou o volante e pousou sobre a dela, que estava crispada sobre o colo. "Estou aqui. Respire comigo. 1, 2, 3. Ela seguiu sua contagem, a respiração irregular se acalmando um pouco. O toque dele não era íntimo, era humano. Era a simples conexão de uma pessoa ajudando outra em um momento de extrema vulnerabilidade. E para Carol, naquele momento, significava o mundo. Onde estava Gustavo? Provavelmente rindo e bebendo com seus contatos, alheio ao fato de que sua filha estava a caminho e que o homem que ele tanto se esforçava para impressionar estava segurando a mão de sua noiva enquanto ela dava à luz. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. Quando a silhueta iluminada do hospital apareceu, um soluço de alívio escapou de Carol. Marcos parou o carro na entrada de emergência e, em segundos, estava do lado dela, abrindo a porta. Enfermeiros vieram com uma cadeira de rodas. Enquanto a ajudavam a se sentar, Marcos se inclinou, seus olhos encontrando os dela. Havia uma intensidade ali, uma promessa silenciosa que a fez prender a respiração. "Eu vou estacionar o carro e cuidar da sua internação", ele disse a voz baixa e segura, cortando o barulho da emergência. "Eu vou ficar com você até que esteja segura. Eu não vou a lugar nenhum. Você me ouviu, Carol? Eu não vou te deixar sozinha." E enquanto os enfermeiros a levavam para dentro, em direção às luzes brancas e ao futuro desconhecido, as últimas palavras dele ecoavam em sua mente. "Eu não vou te deixar sozinha." Era a promessa que o pai de sua filha deveria ter feito. Mas quem a cumpriu foi um estranho. Um anjo da guarda que chegou na forma de seu chefe milionário, mudando para sempre o rumo de seu destino. O ambiente do hospital era um universo de branco estéril e bips rítmicos, um contraste gritante com o caos que se agitava dentro de Carol. Cada contração era uma onda que a submergia, e ela se agarrava à voz calma de Marcos como um náufrago a uma tábua de salvação. Ele havia resolvido a burocracia da internação com a eficiência de quem comanda reuniões de diretoria. Seu nome, Marcos Oliveira, abriu portas e agilizou processos. Em minutos, Carol estava em um quarto privativo, cercada pela melhor equipe que o dinheiro poderia pagar. Um luxo que ela jamais sonharia em ter. Enquanto uma enfermeira afável verificava seus sinais vitais, Carol pediu, com a voz fraca: "Eu preciso ligar para o meu noivo, Gustavo. Ele não sabe que estou aqui." A enfermeira lhe entregou o celular, que Marcos havia se lembrado de pegar do chão do apartamento. Com os dedos trêmulos, ela discou o número dele. Chamou e caiu na caixa postal. A mesma mensagem gravada que Marcos ouvira horas antes. Ela tentou de novo e de novo, nada. Uma sensação de abandono fria e definitiva se instalou em seu peito, mais dolorosa que qualquer contração. Marcos entrou no quarto no momento em que ela desligava o telefone, o rosto banhado em uma nova camada de lágrimas silenciosas. Ele não perguntou o que havia acontecido. Ele sabia. Seus olhos, de um castanho profundo, transmitiam uma compreensão que dispensava palavras. "Ele não atende." Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. "Tudo bem, Carol", disse Marcos, sua voz um bálsamo. "O que importa agora é você e o bebê. Você consegue fazer isso." As horas seguintes se fundiram em um borrão de dor, exaustão e encorajamento. Marcos permaneceu do lado de fora do centro obstétrico, uma sentinela vigilante. Ele ligou para sua mãe.
Dona Vera, para avisar que chegaria muito mais tarde, explicando a situação de forma sucinta. Ele andava de um lado para o outro no corredor, a mente, normalmente ocupada com estratégias de mercado, focada inteiramente na mulher que lutava bravamente a poucos metros dali. Em um momento de pânico, quando a dor atingiu um pico insuportável, uma médica perguntou a Carol: "Querida, seu acompanhante não vem mesmo? Você não quer que a gente ligue para mais ninguém? Sua mãe? Uma amiga?" Carol pensou em Larissa, mas sabia que a amiga levaria pelo menos 2 horas para atravessar a cidade naquele horário. Pensou em sua própria mãe, que morava em outro estado e entraria em desespero. Então, pensou no homem no corredor, o estranho que se tornara seu porto seguro. "Tem um homem lá fora. Marcos Oliveira. Peça para ele entrar, por favor." Quando Marcos foi chamado, ele hesitou. Aquele era um momento sagrado, íntimo, mas ao ver o pedido mudo nos olhos da enfermeira, ele entrou. A cena o atingiu com a força de uma lembrança. O cheiro do antisséptico, a tensão no ar, o milagre da vida prestes a acontecer. Ele se posicionou perto da cabeça de Carol, evitando olhar para a atividade frenética dos médicos. "Eu estou aqui, Carol," ele sussurrou, sua voz firme. Ela virou o rosto em sua direção, os olhos verdes turvos de dor e gratidão. Instintivamente, sua mão procurou a dele, e ele a segurou firme, deixando-a transferir para ele um pouco de sua dor, de seu medo. E foi de mãos dadas com seu chefe que Carol Alves usou sua última reserva de força e trouxe sua filha ao mundo. O primeiro choro de Alice foi o som mais poderoso que já existiu. Preencheu o quarto, lavou a dor e o medo, e deixou para trás apenas o amor, em sua forma mais pura e avassaladora. Os médicos colocaram o pequeno pacotinho choroso sobre o peito de Carol. Ela era perfeita, minúscula, com uma penugem de cabelos escuros e os olhos bem fechados. O amor a inundou, uma onda de ternura tão forte que a deixou sem fôlego. Lágrimas, desta vez de pura alegria, escorreram por seu rosto. Ela ergueu o olhar para Marcos. Ele também chorava. Uma única lágrima solitária que deslizava por seu rosto e se perdia em sua barba bem feita. Ele estava sorrindo, um sorriso genuíno e comovido, enquanto olhava para a mãe e a filha. Naquele momento, eles não eram chefe e funcionária. Eram 2 almas que haviam compartilhado o testemunho de um milagre. Foi nessa cena de paz e exaustão feliz que Gustavo finalmente apareceu. Ele entrou no quarto de recuperação horas depois, o cabelo ligeiramente despenteado e o cheiro fraco de vinho caro no hálito. "Carol, meu Deus, tentei ligar, meu celular morreu." A reunião se estendeu, foi uma loucura. "Fiquei sabendo pela sua amiga Larissa que você ligou para ela desesperada. O que aconteceu? O bebê nasceu?" Sua preocupação era superficial, suas desculpas, automáticas. Ele olhou para a pequena Alice no berço ao lado da cama com uma curiosidade distante, como quem olha a vitrine de uma loja. E então, seus olhos pousaram em Marcos, que estava discretamente em pé perto da janela. A confusão e a suspeita se instalaram instantaneamente no rosto de Gustavo. "Oliveira? O que o senhor está fazendo aqui?" Marcos, com a postura impecável de sempre, deu um passo à frente. "Gustavo, parabéns pela sua filha. Carol teve uma emergência, e por um engano a mensagem dela veio para mim. Apenas a ajudei a chegar ao hospital." A explicação era simples, lógica e dita com uma autoridade que fez Gustavo se sentir pequeno e inadequado. Ele gaguejou claro, obrigado", mas seus olhos fuzilavam Carol, uma pergunta silenciosa e acusadora. Carol, exausta demais para lidar com o ciúme dele, apenas fechou os olhos e abraçou a filha com mais força. A diferença entre os 2 homens era um abismo. Um ofereceu desculpas, o outro a mão. Nos 2 dias seguintes, o padrão se estabeleceu. Gustavo fazia visitas curtas e protocolares, passando a maior parte do tempo no celular, resolvendo problemas do trabalho. Ele segurou Alice uma única vez, com uma falta de jeito que fez a bebê chorar. Marcos, por outro lado, aparecia com discrição, trazendo revistas, frutas frescas e, o mais importante, sua presença calmante. Ele não se demorava, mas suas visitas eram um oásis de tranquilidade. Foi durante uma dessas visitas que ele ouviu a enfermeira-chefe conversando com Carol sobre a alta.
É muito importante, mamãe, que você tenha uma rede de apoio em casa. As primeiras semanas são exaustivas. Você precisa descansar, se alimentar bem e ter paz para se conectar com o bebê. Marcos olhou para Carol, viu os círculos escuros sob seus olhos e a maneira como ela olhava para o futuro com uma apreensão silenciosa. Ele sabia que ela voltaria para um apartamento vazio e para um homem que via sua filha como um inconveniente. A ideia o perturbou profundamente. Ele pensou em sua casa, grande e silenciosa. Pensou em sua mãe, Dona Vera, uma mulher de coração imenso cujo ninho estava vazio. Uma ideia audaciosa e talvez imprudente começou a se formar. No dia seguinte, ele a encontrou sozinha, ninando Alice. Carol, posso falar com você um minuto? Ele começou, a voz séria. Eu sei que isso é pouco ortodoxo, e por favor, me interrompa se eu estiver passando dos limites. Ela o olhou curiosa. Ouvi a conversa sobre sua alta, e eu me preocupo que você não tenha a paz que precisa para se recuperar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tenho uma casa de hóspedes na minha propriedade. É completamente separada da casa principal, com total privacidade. É confortável, silenciosa. Minha mãe Vera mora comigo. Ela adoraria ajudar, cozinhar para você, olhar a Alice para que você possa dormir um pouco. Pense nisso não como caridade, mas como uma solução prática e temporária, apenas até você se sentir forte novamente. Carol ficou boquiaberta. Era uma oferta de uma generosidade tão avassaladora que ela não sabia como reagir. Que morar mesmo que temporariamente na propriedade de seu chefe? O que as pessoas diriam? O que Gustavo diria? Mas então ela pensou na alternativa. As noites solitárias, as mamadas de madrugada sem ninguém para lhe trazer um copo d'água, o silêncio pesado de Gustavo, o quarto de bebê que ela teve que montar sozinha. A promessa de cuidado, de um ambiente acolhedor para sua filha, era irresistível. As lágrimas encheram seus olhos. Eu não sei o que dizer, Sr. Oliveira. Diga que aceita, ele disse com um pequeno sorriso. E por favor me chame de Marcos. No dia da alta, foi o carro de Marcos, e não o de Gustavo, que a esperava na porta do hospital. Gustavo havia protestado, mas diante da lógica fria de Marcos, ela precisa de cuidados que, francamente, você não parece equipado para fornecer agora. Ele recuou, humilhado e furioso. A viagem para a casa de Marcos foi como entrar em outro mundo. Deixaram para trás os prédios cinzentos e entraram em um bairro murado, com ruas arborizadas e mansões imponentes. O portão de ferro se abriu para revelar um jardim impecável e uma casa que parecia saída de uma revista de arquitetura. Um pouco mais afastada, aninhada entre as árvores, havia uma charmosa casa de hóspedes. Na porta principal da casa grande, uma senhora elegante e de cabelos grisalhos os esperava com um sorriso caloroso. Era Dona Vera. Ela se aproximou de Carol com os braços abertos. Minha querida, seja bem-vinda. Marcos me contou tudo. Você é muito corajosa. E deixe-me ver este anjinho. Dona Vera pegou Alice com a prática de uma avó experiente, o rosto se iluminando de ternura. Oh, ela é simplesmente divina. Não se preocupe com nada, Carol. Nós cuidaremos de vocês duas. O acolhimento de Vera foi tão genuíno que o coração de Carol se aqueceu. Naquela primeira noite ela foi instalada na casa de hóspedes, um espaço aconchegante e lindamente decorado. Dona Vera trouxe um jantar nutritivo, insistiu que Carol tomasse um banho demorado e se ofereceu para ficar com Alice. Pela primeira vez em meses, Carol se sentiu segura, protegida, cuidada. Nos dias que se seguiram, uma rotina tranquila se estabeleceu. Dona Vera era uma presença constante e amorosa, mas ela também era uma observadora perspicaz. Ela notou como o humor de seu filho, normalmente sombrio e focado no trabalho, se iluminava sempre que Carol estava por perto. Via os olhares que Marcos lançava a ela quando achava que ninguém estava vendo, olhares carregados de uma admiração e ternura que iam muito além da preocupação de um chefe. Num fim de tarde, Vera entrou na sala de estar e encontrou uma cena que a fez parar. Marcos estava sentado no sofá, segurando a pequena Alice com uma naturalidade desconcertante, falando com ela em sussurros. Carol estava ao lado dele, rindo de algo que ele disse,
o rosto dela relaxado e feliz de uma forma que Vera ainda não tinha visto. Havia uma intimidade naquela cena, uma aura de família que era tão bela quanto alarmante. O instinto protetor de Dona Vera, antes focado em Carol, mudou de alvo. Seu filho ainda carregava as cicatrizes da perda de Laura. Ele estava vulnerável. Essa jovem mãe tão doce e necessitada poderia facilmente se aninhar em seu coração ferido. O sorriso de Dona Vera permaneceu no rosto, mas seus olhos ganharam uma nova camada de cautela. Ela amava ver o filho feliz, mas temia que ele estivesse se precipitando, trocando uma dor por outra, em um caminho que poderia levar a mais sofrimento para todos. E essa sutil mudança em seu olhar não passou despercebida por Carol, que sentiu pela primeira vez uma corrente de ar frio naquele refúgio inesperado. As semanas na casa de hóspedes se transformaram em um mês, e a rotina que antes parecia extraordinária começou a se assentar com a familiaridade de um sonho bom. Para Carol, era um período de cura, não apenas física, mas da alma. Longe da indiferença gélida de Gustavo, ela florescia. A maternidade, que ameaçava ser uma jornada solitária, revelou-se uma dança de descobertas, embalada pelo apoio constante de Marcos e Dona Vera. No entanto, sob a superfície de tranquilidade, novas correntes, complexas e poderosas, começavam a se formar. A conexão entre Carol e Marcos aprofundava-se a cada dia que passava, tecida nos pequenos momentos de cumplicidade. Eram as conversas sussurradas nas madrugadas, quando Alice decidia que o sono era para os fracos. Carol, exausta, saía para a varanda da casa de hóspedes para ninar a filha sob as estrelas, e, invariavelmente, a luz do escritório de Marcos se acendia na casa principal. Ele aparecia minutos depois, trazendo 2 canecas de chá fumegante, sem dizer uma palavra. Eles se sentavam em silêncio, compartilhando o cansaço e a paz da noite, e então as palavras fluíam. Ele falava sobre Helena, sobre o desafio de ser pai e CEO, e pela primeira vez abriu uma fresta em seu coração para falar de Laura, sua falecida esposa. Falava dela com uma saudade terna, sem amargura, e Carol ouvia, oferecendo a rara dádiva de uma escuta sem julgamentos. Em troca, ela se via confessando seus medos e as ruínas de seus sonhos com Gustavo. A pequena Helena, de 7 anos, tornou-se uma ponte adorável entre eles. Inicialmente tímida, a menina logo se encantou pela doçura de Carol e pela novidade que era a bebê Alice. Todas as tardes, depois da escola, corria para a casa de hóspedes. "Carol, posso ver a Alice? Posso segurar a mãozinha dela?" perguntava, os olhos brilhando de curiosidade. Carol a recebia com um carinho que a menina absorvia como uma plantinha sedenta. Marcos observava essas interações à distância, o coração apertado por uma mistura de emoções. Ver Carol com sua paciência infinita e seu sorriso caloroso, cuidando não apenas de sua própria filha, mas também da dele, despertava nele um sentimento perigoso e irresistível: a esperança. O ar entre eles crepitava com uma tensão não dita. Um simples roçar de mãos quando ele lhe passava uma xícara de café, um olhar que se demorava 1 segundo a mais do que o socialmente aceitável. A maneira como ele notava que ela parecia cansada e insistia para que fosse descansar enquanto ele ficava de olho em Alice. Eram toques sutis, olhares fugazes, gestos de cuidado que, juntos, compunham a melodia de um amor que nascia sem pedir permissão. Essa crescente intimidade, no entanto, não passava despercebida por Dona Vera. A alegria inicial de ver o filho sorrir novamente deu lugar a uma apreensão constante. Sua cordialidade para com Carol tornou-se mais formal, suas conversas mais pragmáticas. "E então, Carol, já está pensando em voltar para o seu apartamento?" Ela perguntava com uma doçura que não alcançava os olhos. "Uma moça tão jovem e independente como você deve sentir falta de seu próprio espaço." As perguntas eram como pequenas alfinetadas, lembretes constantes de que aquele refúgio era temporário e de que ela era uma intrusa no santuário daquela família. A insegurança de Carol, que estava adormecida, começou a despertar, sussurrando em seu ouvido que ela não pertencia àquele lugar. A primeira ameaça a essa frágil felicidade veio na forma de um carro esportivo roncando na entrada da mansão. Gustavo. Ele apareceu sem avisar, vestido em um terno impecável,
com um buquê de flores que parecia mais um item de uma lista de tarefas do que um gesto de afeto. Ele ignorou Dona Vera com um aceno de cabeça arrogante e marchou até a casa de hóspedes. Carol, já chega dessa palhaçada, ele disse a voz baixa e controlada, mas vibrando de raiva. Nossa filha não vai ser criada de favor na casa do seu chefe. Arrume suas coisas. Nós vamos para casa. Carol, que meses antes teria encolhido diante daquele tom, sentiu uma nova força surgir de dentro de si. Ela olhou para Gustavo, para seu rosto bonito e sua postura de dono do mundo, e pela primeira vez não viu o homem que amava, mas um estranho. Esta não é uma palhaçada, Gustavo. É o meu puerpério. E esta é a minha filha. Nós estamos bem aqui e só sairemos quando eu me sentir pronta. A recusa o chocou. Ele não estava acostumado a ser contrariado por ela. Seu rosto se contorceu, a máscara de civilidade caindo. Você está gostando, não é? Da vida de luxo, da atenção do milionário? Acha que ele vai te querer por muito tempo? Ele só tem pena de você, Carol. Acorde. Você pertence a mim. Sua tentativa de manipulação foi interrompida pela chegada de Marcos, que sentiu a tensão do outro lado do jardim. Ele não disse nada, apenas parou a uma distância respeitosa, os braços cruzados, a presença sólida e silenciosa sendo uma declaração em si. A mensagem era clara. Você não está em seu território. Vendo-se em desvantagem, Gustavo mudou de tática, o rosto se transformando em uma máscara de falsa contrição. Meu amor, me perdoe. Eu estou sob muito estresse. Sinto sua falta. Sinto falta da nossa família. Eu te amo. Vamos recomeçar. Mas as palavras soaram ocas, ensaiadas. Carol apenas balançou a cabeça, o coração pesado com a certeza de que o amor que um dia sentiu havia se transformado em pó. Vá embora, Gustavo, por favor. Ele foi, lançando um olhar venenoso na direção de Marcos, antes de entrar em seu carro e sair cantando pneus. Aquele confronto, embora doloroso, foi libertador para Carol. Mas também serviu para solidificar as preocupações de Dona Vera, que assistiu a tudo da janela da cozinha. A cena apenas confirmou seus medos. Aquele drama passional estava se desenrolando sob seu teto, com seu filho no epicentro. Naquela noite a atmosfera estava carregada. Após colocar Helena e Alice para dormir, Carol e Marcos se encontraram na sala de estar da casa principal, atraídos por uma necessidade mútua de conforto após o turbilhão da tarde. A lareira estava acesa, lançando sombras dançantes sobre seus rostos. Você está bem? Ele perguntou, a voz grave quebrando o silêncio. Eu vou ficar, ela respondeu, abraçando os próprios joelhos. Só é triste ver no que nosso amor se transformou. O que você sentia não era o problema, Carol, ele disse, olhando-a com uma intensidade que a fez prender a respiração. O problema era ele não ser capaz de merecer esse amor. Você é uma mulher incrível, forte, corajosa, uma mãe maravilhosa. As palavras dele a tocaram profundamente, validando sentimentos que ela mal ousava admitir para si mesma. Uma lágrima silenciosa escapou e rolou por sua bochecha. Gentilmente, Marcos estendeu a mão e, com o polegar, enxugou a lágrima. Seu toque era quente, elétrico, e permaneceu em seu rosto por um momento que se esticou pela eternidade. O mundo ao redor deles desapareceu. Havia apenas o crepitar do fogo, o som de suas respirações e a distância cada vez menor entre seus rostos. Ele se inclinou lentamente, os olhos fixos nos dela, dando-lhe tempo, espaço, escolha. E a escolha de Carol foi fechar os olhos e inclinar-se para ele. O beijo foi tudo o que estava subentendido nas últimas semanas. Começou com uma ternura hesitante, um reconhecimento, um questionamento. Depois aprofundou-se, tornando-se uma expressão desesperada de toda a solidão, de todo o anseio e de toda a esperança que ambos carregavam. Era um beijo que não prometia um final feliz, mas que afirmava, sem sombra de dúvida, um começo. Um sentimento poderoso e inegável havia acabado de nascer entre eles. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, a realidade os atingiu. Eles se olharam, os olhos arregalados com a magnitude do que havia acontecido. 1 milhão de palavras pairavam no ar, mas nenhuma foi dita. Foi então que um leve ruído na entrada da sala os fez virar a cabeça.
Dona Vera estava parada ali, nas sombras do corredor. Ela não precisava ter ouvido nada. A cena falava por si. A intimidade, os rostos corados, a energia que pulsava entre eles. Em seu rosto não havia raiva. Havia algo muito pior, uma expressão de profunda decepção e medo. Sem dizer uma única palavra, ela apenas os olhou. Um olhar que julgava e condenava antes de se virar e desaparecer na escuridão do corredor, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e a certeza de que a dupla ameaça à felicidade deles acabara de se tornar assustadoramente real. O beijo na sala de estar não foi um ponto final, mas uma reticência carregada de eletricidade e pavor. O desaparecimento de Dona Vera no corredor deixou um vácuo que sugou toda a magia do momento, substituindo-a por uma realidade desconfortável. Marcos e Carol se afastaram, a conexão entre eles agora tingida pela culpa e pela incerteza. Naquela noite, eles se separaram com um boa noite formal, um abismo de palavras não ditas, se abrindo entre a casa principal e a casa de hóspedes. Para Carol, o sono não veio. A imagem do rosto desaprovador de Dona Vera estava gravada em suas pálpebras, e a sensação de ser uma impostora em um paraíso emprestado nunca fora tão forte. Na manhã seguinte, a tensão na casa era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Dona Vera estava na cozinha, e sua gentileza habitual fora substituída por uma polidez fria e distante. Ela serviu o café da manhã de Marcos em um silêncio que gritava mais alto que qualquer sermão. Marcos, sentindo o peso do julgamento de sua mãe, decidiu confrontar a situação. Mãe, precisamos conversar sobre ontem à noite. Vera parou de limpar a bancada de mármore e se virou para ele, os olhos cheios de uma tristeza amorosa, o que era ainda mais difícil de enfrentar do que a raiva. O que há para conversar, meu filho? Eu vi o que vi. E o que me preocupa não é o ato em si, mas a velocidade dele. Você mal conhece essa moça. Seu coração ainda está em luto por Laura, mesmo que você não admita. E a Carol, ela acabou de sair de um noivado. Tem uma filha recém-nascida. Está em seu momento mais vulnerável. O que você acha que está acontecendo entre vocês? Amor? Ou é apenas a colisão de duas solidões, duas feridas abertas tentando curar uma a outra? As palavras dela eram calmas, racionais e, por isso mesmo, terrivelmente eficazes. Ela não a acusou de ser uma alpinista social. Em vez disso, pintou-a como uma vítima frágil, e a ele como um homem confuso, confundindo compaixão com paixão. Mãe, o que eu sinto por ela é real. É diferente de tudo. Marcos defendeu, mas a convicção em sua voz vacilou sob o peso da lógica dela. Eu só não quero te ver sofrer novamente, Marcos. E não quero ver aquela menina e a bebê dela sofrerem também. Pense nas consequências. Pense em Helena. Pense em como tudo isso parece. Às vezes, as melhores intenções pavimentam o caminho para as maiores dores. O apelo ao seu instinto protetor, especialmente em relação a Helena, atingiu Marcos em cheio. Enquanto isso, na casa de hóspedes, Carol ouvia os ecos abafados da conversa e sentia o chão se abrir sob seus pés. Aquele lugar, que fora seu refúgio, agora parecia um tribunal. Ela olhou para a pequena Alice, dormindo serenamente em seu berço, e uma nova resolução tomou conta de si. O beijo com Marcos havia lhe dado clareza sobre o que sentia, mas a reação de Dona Vera lhe deu clareza sobre o que precisava fazer. Para ter qualquer chance de um futuro, seja ele qual fosse, ela precisava primeiro cortar as amarras podres de seu passado. Ela precisava terminar com Gustavo, de uma vez por todas. Ela ligou para ele e pediu que a encontrasse em uma cafeteria perto do escritório, um lugar neutro, público. Quando chegou, sentiu os olhares curiosos de alguns colegas de trabalho. A notícia de que ela estava morando na propriedade do chefe já devia ter se espalhado. Gustavo chegou, um sorriso presunçoso no rosto, como se a iniciativa dela para conversar fosse um sinal de rendição. Sabia que você ia cair em si, ele disse, antes mesmo de se sentar. Carol respirou fundo, buscando a força que nem sabia que possuía. Colocou sobre a mesa a pequena caixa de veludo com o anel de noivado. Acabou, Gustavo. De verdade desta vez. Não há mais nós. Há você, e há eu, e a Alice. E nossos caminhos não são mais os mesmos. Ela falou com uma calma que o desarmou.
Não havia lágrimas nem histeria, apenas a força tranquila de uma decisão irrevogável. Ele olhou do anel para o rosto dela, o sorriso desaparecendo. O quê? Você não pode estar falando sério. É por causa dele, não é? Você realmente acha que um homem como Marcos Oliveira vai querer algo sério com você? A secretária grávida? Isso não tem nada a ver com o Marcos. Ela mentiu, protegendo o sentimento frágil que mal havia nascido. Tem a ver com você, com a sua ausência, seu egoísmo, sua frieza. Eu não te reconheço mais, e não quero que minha filha cresça pensando que o que tínhamos era amor. A rejeição final, a perda total de controle, transformou a incredulidade de Gustavo em fúria. Seus olhos se estreitaram, a voz baixou para um silvo venenoso. Você vai se arrepender disso, Carol. Ah, se vai. Você acha que tem o controle da situação, mas não tem ideia do que eu sou capaz. Você vai descobrir da pior maneira que ninguém me descarta. A ameaça pairou no ar, mas Carol se recusou a demonstrar medo. Ela se levantou, deu-lhe as costas e foi embora, sentindo um peso enorme ser tirado de seus ombros, sem saber que um peso ainda maior estava prestes a ser colocado em seu lugar. Enfurecido e humilhado, Gustavo voltou para a empresa não como um homem de coração partido, mas como um estrategista em busca de vingança. Ele sabia que um ataque direto seria óbvio. A destruição de Carol precisava ser sutil, uma obra de arte da malícia. Ele escolheu seu alvo com cuidado. Sandra, a gerente de RH, uma mulher conhecida por sua discrição profissional, mas também por sua incontrolável necessidade de saber e compartilhar informações relevantes com a diretoria. Ele a convidou para um café sob o pretexto de discutir sua performance. Com um rosto contorcido em uma atuação digna de prêmio, ele confessou sua dor. Eu estou arrasado, Sandra. Eu amava a Carol de verdade. Mas agora eu vejo tudo com clareza. Ele fez uma pausa dramática. Aquela mensagem a que ela enviou para o Sr. Oliveira. Você acha mesmo que foi um erro? Um único dígito errado? Ele riu, um som sem alegria. Ela vinha se queixando de dinheiro há meses. Dizia que um bebê iria arruinar nossas ambições. Então, de repente, ela entra em trabalho de parto e, acidentalmente, o CEO milionário aparece para salvá-la? A gravidez, o desamparo, foi tudo um palco. Um plano brilhante, preciso admitir. Ela me usou nossa filha para dar o golpe do baú. Cada palavra foi uma pincelada de veneno no retrato de Carol. Ele a transformou de uma vítima em uma predadora calculista. E a semente da dúvida, plantada em solo fértil, começou a germinar. A história se espalhou pela Inovatec em sussurros. Não era uma fofoca de corredor, mas algo mais perigoso. Uma preocupação corporativa. A narrativa era perfeita demais, plausível demais para aqueles que só viam as aparências. A funcionária humilde, o chefe rico e viúvo, a gravidez inesperada. Era um roteiro pronto. E nele, Carol era a vilã. O boato, refinado e embalado como uma preocupação com o bem-estar do CEO, chegou aos ouvidos de Marcos através de seu diretor financeiro, um velho amigo. Marcos, tome cuidado. O pessoal está comentando. A história que o Gustavo está contando é feia. Estão dizendo que a Carol Alves planejou tudo para te seduzir, que o erro na mensagem foi proposital. A primeira reação de Marcos foi uma onda de fúria. Isso é um absurdo. Uma calúnia nojenta de um homem despeitado. Eu estava lá. Eu vi o pânico nos olhos dela. Mas mesmo enquanto ele a defendia, as palavras venenosas começaram a trabalhar em sua mente. Um plano brilhante. Você acha mesmo que foi um erro? Contra a sua vontade, sua mente começou a rebobinar os eventos, mas desta vez, sob essa nova luz doentia. A vulnerabilidade dela, que o havia comovido, agora poderia ser vista como uma isca. A sua generosidade, como o resultado de uma manipulação bem-sucedida. Foi a ferida de sua própria perda que o tornou vulnerável. A morte de Laura lhe ensinara da forma mais brutal que a vida pode ser imprevisível e traiçoeira. Ele construiu muros altos ao redor de seu coração para se proteger de outra dor devastadora. Carol fora a primeira pessoa a escalar esses muros, e agora ele se perguntava se ela não carregava consigo uma bomba relógio. Naquela noite, ele chegou em casa com o coração pesado. Encontrou sua mãe na biblioteca, lendo. Ele precisava que ela dissipasse aquelas dúvidas
que dissesse que era tudo um absurdo. Em vez disso, quando ele lhe contou com a voz embargada sobre o boato, o rosto de Dona Vera se encheu de uma tristeza que parecia confirmar seus piores medos. Ela segurou a mão dele. Eu nunca disse que ela era uma mulher má, meu filho. Eu apenas disse que ela era uma moça desesperada. E pessoas desesperadas, às vezes, fazem coisas impensadas para sobreviver. Eu não sei qual é a verdade, mas eu sei que seu coração está em jogo. Eu só não quero te ver quebrado de novo. As palavras dela, proferidas com o mais puro amor materno, foram o golpe final. Elas não a condenavam, o que as tornava ainda mais poderosas. Elas apenas lançavam uma sombra de dúvida razoável sobre tudo. A cautela que sua mãe pregava agora parecia sabedoria. O amor que ele sentia, uma perigosa ingenuidade. A mudança foi imediata e brutal. No dia seguinte, Marcos se fechou. Ele não confrontou Carol. A dúvida o envergonhava demais para isso. Em vez disso, ele se tornou um fantasma. As visitas à casa de hóspedes cessaram. As mensagens de bom dia foram substituídas por um silêncio digital. Seus caminhos se cruzavam no jardim. Ele a cumprimentava com um senhora. Alves formal e gélido, os olhos evitando os dela. Aquele calor, aquela conexão que a sustentara, evaporou, deixando para trás um frio polar. Para Carol, a mudança foi incompreensível e devastadora. Um dia, ele a beijava como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. No outro, ele a olhava como se ela fosse uma completa estranha, uma obrigação inconveniente. Ela repassou cada palavra, cada gesto, procurando um erro que pudesse ter cometido. O que havia acontecido? A rejeição silenciosa era uma tortura. A casa de hóspedes, seu santuário, tornou-se uma prisão de luxo, e a mansão principal, uma fortaleza impenetrável. Certa noite, ela viu pela janela a luz do escritório dele acesa até tarde. Com o coração martelando, ela caminhou pela grama úmida até a varanda da casa principal, precisando de uma explicação. Ela o viu de costas, olhando para a mesma foto de sua falecida esposa e filha que ele mantinha na mesa. Ele parecia um homem em agonia, mas quando ele se virou e seus olhares se encontraram através do vidro, o rosto dele não era de dor, mas uma máscara fria de traição. Ele não veio até a porta, apenas fechou as cortinas, mergulhando-a na escuridão e no mais profundo e desolador dos abandonos. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Carol vivia em um limbo, a gentileza superficial dos empregados da mansão contrastando brutalmente com o muro de gelo que Marcos erguera. Cada risada de Helena no jardim, cada balbucio inocente de Alice, era uma facada em seu coração, lembretes de uma felicidade familiar que lhe fora mostrada e depois cruelmente retirada. A incerteza era um veneno que a consumia, e ela sabia, com uma clareza dolorosa, que não podia mais permanecer ali. Ficar seria permitir que sua dignidade se esvaísse a cada olhar frio, a cada silêncio ensurdecedor. Com o coração em pedaços, ela começou a arrumar suas coisas e as de Alice em caixas, a realidade de ser uma mãe solteira, agora sem o espectro de Gustavo, mas também sem a presença de Marcos, se tornando assustadoramente concreta. Em um momento de desespero, ela ligou para sua rocha, sua única aliada incondicional. Lari! Sua voz falhou, e o choro que ela vinha segurando por dias finalmente a dominou. Acabou. Ele não me quer mais. Ele mal olha na minha cara, e eu não sei por quê. Do outro lado da linha, a fúria de Larissa era uma chama protetora. Não sabe por quê? Eu sei, Carol. Isso tem as digitais gordurosas do Gustavo por toda parte. Aquele rato covarde. Ele fez alguma coisa. E eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vou descobrir o que foi. Não saia daí ainda. Me dê um dia, lute por ele, amiga, mas me deixe encontrar suas armas. Enquanto isso, na casa principal, a consciência de Dona Vera era um tribunal implacável. Ela havia conseguido o que queria. Seu filho estava seguro, protegido daquela relação impulsiva. Mas o homem que ela via definhar diante de seus olhos não era seguro. Era uma casca vazia. Marcos havia voltado a ser o CEO viciado em trabalho, mas a antiga determinação fora substituída por uma melancolia sombria. Ele mal comia, e o sorriso que Carol havia trazido de volta a seus lábios desaparecera completamente.
Pior ainda era ver sua neta, Helena, que perguntava a todo momento: vovó, por que a tia Carol está triste? Por que o papai não brinca mais com a Alice? Ao ver Carol pela janela, empacotando suas coisas com uma dignidade partida, o coração de Dona Vera se quebrou. A imagem não era a de uma golpista calculista, mas a de uma jovem mãe cujo coração fora esmagado, e ela, em sua tentativa de proteger, havia ajudado a empunhar o martelo. Movida por uma necessidade urgente de confrontar a verdade, Dona Vera tomou uma decisão. Ela usou o telefone de Marcos e, com uma autoridade que não admitia recusa, convocou Gustavo para uma reunião na mansão sob o pretexto de discutir assuntos pendentes relacionados a Carol. Gustavo chegou com a arrogância de um conquistador, certo de que a matriarca o chamara para se aliar a ele. Dona Vera, fico feliz que tenha me chamado. Eu sabia que a senhora veria a verdade sobre a Carol. Ele começou presunçoso. Vera o observou com olhos de aço. A única verdade que vejo aqui, rapaz, é a que está estampada em seu rosto. Diga-me, qual foi o seu preço para vender a alma da mãe de sua filha? O prazer da vingança? Gustavo vacilou, pego de surpresa pela hostilidade dela. Ele tentou negar, mas Dona Vera o interrompeu. Não se dê ao trabalho de mentir. Eu conheço homens como você, fracos, que confundem crueldade com força. Eu vejo o triunfo em seus olhos, a satisfação doentia de quem destrói o que não pode ter. Você espalhou uma mentira para arruiná-la, não foi? E para ferir meu filho no processo. Ele ficou em silêncio, mas seu rosto pálido era uma confissão. Saia da minha casa, disse ela, a voz baixa, mas cortante. Você é um homem pequeno, Gustavo, e homens pequenos sempre acabam se afogando no próprio veneno. Enquanto isso, Larissa colocava seu próprio plano em ação. Na empresa, ela usou sua rede de contatos não para perguntar sobre a fofoca, mas sobre Gustavo. Ela encontrou Tiago, um analista júnior que idolatrava Gustavo e costumava sair com ele para o happy hour. Com a desculpa de pedir conselhos de carreira, ela o levou para um café. O Gustavo anda tão estranho, né? Estressado. Outro dia no bar ele estava desabafando. Falou umas coisas pesadas sobre a Carol. Fiquei até sem graça, ela disse, como quem não quer nada. Tiago, ansioso por se sentir importante, mordeu a isca. Pesadas é pouco. Ele estava furioso. Disse que a Carol o largou e que ele ia fazer dela um exemplo. Lembro até da frase que ele usou porque achei forte. Ele disse: vou plantar uma semente na cabeça do Oliveira, que vai crescer como erva daninha e estrangular qualquer sentimento que ele tenha por ela. Falou que ia usar a própria história deles contra ela. O coração de Larissa gelou. Ela agradeceu a Tiago e, antes de sair, fez um último pedido. Olha, isso é muito sério. Você se importaria de escrever exatamente o que você ouviu em um e-mail para mim? É para proteger uma amiga. O rapaz, percebendo a gravidade, concordou. Com a alma lavada de culpa e a certeza da verdade, Dona Vera marchou até o escritório de seu filho. Ele estava lá, olhando fixamente para a tela do computador, mas sem ver nada. Marcos, nós precisamos conversar. E você vai me ouvir. A voz dela era inabalável. Eu errei, meu filho. Eu errei terrivelmente. Meu medo de te ver sofrer de novo me transformou em uma tola. Eu julguei a Carol, alimentei suas dúvidas e te ajudei a empurrá-la para o abismo. Eu acabei de falar com o Gustavo. A culpa está nos olhos dele. A mentira fede nele. Aquela moça lá fora, arrumando as malas para ir embora, é inocente. E nós, com nosso medo e nosso orgulho, estamos destruindo a melhor coisa que te aconteceu desde a Laura. As palavras de sua mãe o atingiram como um soco. A armadura de dúvida que ele construíra começou a rachar, revelando a dor e o amor que ele tentara sufocar. Foi nesse exato momento que a campainha tocou. Era Larissa, o rosto uma máscara de fúria determinada, segurando o celular como uma arma. Eu preciso falar com você, Marcos. Agora. Ela não esperou por um convite, entrando na sala e estendendo o celular para ele. Leia. É o depoimento de um colega que ouviu o seu gerente premiado se gabando de como planejou arruinar a vida da Carol. Marcos pegou o celular. Enquanto lia as palavras de Tiago, o mundo ao seu redor desabou. A frase de Gustavo, plantar uma semente que vai crescer como erva daninha, ecoou em sua mente. A semente fora plantada,
E ele, o tolo, arregara com suas próprias inseguranças e medos. A verdade o atingiu com a força de um furacão, arrancando não só a dúvida, mas também a sua autojustificação. O que restou foi uma vergonha avassaladora e um arrependimento tão profundo que o deixou sem ar. Aquela vergonha rapidamente se metamorfoseou em uma fúria fria e cristalina. Uma fúria justa. Na manhã seguinte, uma reunião de emergência com todos os gestores foi convocada na Inovatec. Gustavo entrou na sala, presunçoso. No telão, no entanto, não apareceram gráficos de vendas, mas planilhas de despesas. Com uma calma cirúrgica, Marcos expôs uma intrincada rede de notas fiscais fraudulentas e relatórios de despesas inflados, um esquema que sangrava a empresa há meses. A investigação, conduzida por ele durante a noite com uma equipe de confiança, levava inequivocamente a um nome: Gustavo. Antes de prosseguirmos, disse Marcos, sua voz ressoando na sala silenciosa, gostaria de parabenizar o senhor Gustavo por sua criatividade. Infelizmente para ele, o talento para a ficção parece se estender para além de suas finanças. Com Gustavo pálido e sem palavras, Marcos mudou o slide. Nele estava o e-mail de Tiago. Também fui informado de que um veneno muito pior que a fraude tem circulado nesta empresa: a calúnia. Gustavo, em sua vingança pessoal e patética contra a mãe de sua filha, uma mulher de honra e integridade, inventou e espalhou uma mentira para destruir sua reputação. Marcos leu o e-mail em voz alta. Cada palavra era um prego no caixão profissional e pessoal de Gustavo. Por fraude financeira, quebra de confiança e conduta antiética e imoral que envenena nosso ambiente de trabalho, você está demitido por justa causa. A segurança vai acompanhá-lo até a sua mesa para recolher seus pertences. Você tem 5 minutos. A humilhação de Gustavo foi total, pública e aniquiladora. Marcos não esperou para ver o final. Ele correu para o carro e dirigiu como um louco de volta para casa, o coração martelando com o medo de chegar tarde demais. Ele irrompeu pela porta da casa de hóspedes e a encontrou lá, ao lado da última caixa, prestes a fechá-la. Alice estava no bebê conforto, pronta para partir. "Carol", ele disse, a voz rouca, ofegante. Ela o olhou, os olhos verdes inchados de choro, mas a expressão firme. "Não diga nada, por favor. Só me deixe ir em paz." "Não, eu não vou te deixar ir. Não até você me ouvir." Ele se aproximou, o desespero estampado em seu rosto. E então ele despejou tudo. O boato, as palavras de sua mãe e, o mais importante, a verdade sobre seu próprio coração aterrorizado. Meu medo de ser ferido de novo, meu medo de te perder me fez exatamente o que eu mais temia. Me fez te perder. Eu não duvidei de você, Carol. Eu duvidei de mim mesmo. Duvidei que merecia uma segunda chance de ser feliz. Fui um covarde, um tolo, e te causei uma dor que não merecia. E eu não sei se você pode me perdoar, mas eu preciso que saiba que duvidar de nós foi o maior e mais doloroso erro da minha vida. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, o grande Marcos Oliveira, despido de todo o seu poder, mostrando a ela sua alma nua e ferida. E ao ver aquela vulnerabilidade, aquela dor genuína, o gelo ao redor do coração de Carol começou a derreter. Ela viu o homem que a resgatara da escuridão, o homem que segurara sua mão durante o parto, o homem que amava. E o amor, ela descobriu, era mais forte que a dor. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto. "Eu te perdoo." Um soluço de alívio escapou dele. Ele a puxou para seus braços, abraçando-a como se sua vida dependesse disso. Depois de um longo momento, ele se afastou um pouco, olhando-a nos olhos. "Eu não quero mais um dia sem você na minha vida. Eu não quero mais ter medo. Eu quero acordar ao seu lado, criar nossas filhas juntas, ser o homem que você merece." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio das caixas que representavam a partida dela. "Carol Alves, case-se comigo. Construa essa vida comigo." Com lágrimas de alegria agora escorrendo pelo rosto, Carol sussurrou a palavra que selaria seus destinos. Sim. O beijo que se seguiu não foi de dúvida ou de medo, mas de certeza. Foi a promessa de um novo começo. Uma família forjada nas cinzas de uma mentira, unida por um amor que se provou forte o suficiente para superar a traição, a dúvida e a dor.
provando que, às vezes, o destino erra o número de telefone de propósito, apenas para nos colocar no caminho certo. E assim termina a história de Carol e Marcos aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama sobre como uma mensagem errada levou ao amor verdadeiro te prendeu do início ao fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa história nos lembra que nenhuma mentira dura para sempre e que a bondade de um coração pode consertar uma vida inteira. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.